Olha, vamos esquecer um pouco daquela ideia de chatbot que a gente conhece. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que muda completamente o jogo, que transforma a inteligência artificial de um simples consultor para um colega de trabalho de verdade. Um assistente que realmente coloca a mão na massa direto no nosso computador. Pense na última conversa com um chatbot. A gente faz uma pergunta, recebe uma resposta e pronto. É só fechar a aba do navegador que, toda a conversa, todo o contexto, já era, sumiu. É útil, claro que é, mas vamos combinar que está bem longe de ser um assistente de verdade, não é mesmo? E é exatamente nesse ponto que entra o OpenClaw. Ele não é só mais uma ferramenta no meio de tantas. Ele é, de fato, um assistente de IA que mora no computador. A proposta é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Transformar a IA num verdadeiro membro da equipe. O primeiro pilar dele é talvez o mais importante de todos. Ele é auto-hospedado. O que isso quer dizer na prática? Significa que tudo, absolutamente tudo, acontece na nossa própria máquina. Conversas, arquivos, todo o contexto fica ali. Nada é enviado para um servidor de terceiro. A privacidade aqui não é um bônus, é a base de tudo. E agora a mágica começa a acontecer de verdade com a ideia de memória. Diferente dos chatbots que parecem ter amnésia a cada nova sessão, o OpenClaw se lembra. Ele vai aprendendo as preferências, o jeito de trabalhar de cada um. Com o tempo, ele deixa de ser só um assistente, ele se torna o nosso assistente, ficando cada vez mais inteligente e personalizado. E aqui vem o verdadeiro pulo do gato. O OpenClaw tem mãos. Ele não está preso numa janelinha de chat. Ele pode de fato interagir com o computador. A gente está falando de criar um documento, rodar um teste complexo de código. Ele faz o trabalho para valer. Ok, legal, mas como é que essa mágica toda funciona? Vamos dar uma espiada rápida por baixo do capô e olha, prometo que vai ser sem aquele jargão técnico super complicado. A arquitetura é, na verdade, bem direto ao ponto. Tudo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, a mensagem é enviada pelo nosso app de chat preferido. Segundo, um gateway, que é tipo o cérebro da operação no computador, recebe e entende o que foi pedido. E terceiro, o agente, que seriam as mãos, vai lá e executa a tarefa direto na máquina. E o mais interessante é que não existe uma prisão a um único cérebro de IA. O OpenClaw é o que chamamos de agnóstico. Quer usar o modelo da OpenAI? Beleza, da Anthropic, sem problemas. Ou, quem sabe, até um modelo rodando localmente, offline, no próprio computador? A escolha é toda nossa. A liberdade é total. Se tudo isso está soando como ficção científica, se preparem, porque o futuro já chegou. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos impressionantes de como as pessoas já estão usando essa tecnologia hoje. Tem gente usando para gerenciar operações de negócios inteiras. Um usuário chegou a dizer, de forma bem direta, ele está gerenciando minha empresa. Parem para pensar no impacto de uma coisa dessas. É um nível de automação impressionante. E para quem desenvolve software, ele virou o parceiro de programação perfeito, aquele que nunca dorme. Ele pode testar códigos, achar erros, corrigir os erros e até mandar o código pronto para aprovação. Tudo sozinho. Mas não é só para trabalho, não. Ele está sendo usado para resolver problemas do dia a dia. Este usuário aqui conta que o OpenClaw começou uma briga com a seguradora. E o resultado? A empresa teve que voltar atrás e reinvestigar o caso. É incrível. Essa capacidade de comandar o computador de qualquer lugar do mundo é uma revolução. As pessoas estão literalmente construindo sites inteiros direto do celular, só mandando comandos por texto. O trabalho pesado acontece na máquina, não importa onde a pessoa esteja. E olha só, esse nível de autonomia. O assistente percebeu que precisava de uma chave de API para fazer o que foi pedido. Então, o que ele fez? Abriu o navegador e conseguiu as credenciais sozinho. Ele não só executa tarefas, ele resolve os problemas no caminho. Essa citação de um usuário resume tudo de uma forma perfeita. IA como colega de equipe, não como ferramenta. O fim de jogo dos funcionários digitais está aqui. É uma mudança de mentalidade, uma mudança fundamental na forma como a gente pensa sobre colaboração. Ok. Antes que a empolgação vá lá para a estratosfera, vamos colocar os pés no chão um pouquinho. Quais são as realidades práticas disso tudo? Vamos falar de custo, de configuração e, claro, de segurança. A boa notícia primeiro, o software OpenClaw em si é gratuito, de código aberto. O custo vem da gasolina que alimenta ele, ou seja, o uso da API do modelo de IA que for escolhido. É como ter um carro de graça, mas precisar pagar pelo combustível. Quanto mais se usa, mais se paga, direto para o provedor da IA. Certo. E a pergunta que não quer calar, a instalação é complicada? Bom, sendo bem sincero aqui, não é um clique de botão. É preciso ter uma certa familiaridade com o terminal do computador. Não é para quem nunca abriu uma linha de comando na vida, mas para quem já tem alguma experiência, o processo é até que bem direto. E claro, a gente precisa falar de segurança. Dar a um agente acesso total ao sistema é algo muito poderoso, mas também traz riscos. Lembrem-se,
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É fundamental pensar muito bem em quais permissões são dadas, principalmente para tarefas mais críticas. Então, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que tudo isso realmente significa? A gente está testemunhando o nascimento de uma forma completamente nova de colaboração entre humanos e máquinas. Essa é a filosofia central por trás do OpenClaw. O assistente é nosso, a máquina é nossa, as regras são nossas. A ideia é devolver o poder e o controle para o indivíduo. A IA trabalha para quem a usa, seguindo as regras de quem a usa e não os interesses de uma grande corporação. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir um pouco. Se existisse um assistente com memória que pudesse acessar o computador e ser contatado de qualquer lugar do mundo, o que seria pedido para ele fazer? As possibilidades, sinceramente, são infinitas e a gente está só começando a arranhar a superfície.